me proíbe eu cobrar o dízimo dos fiéis. E eu gostaria de saber, na sua pregação, onde que fica Malaquias 13:10. Na minha pregação, na mensagem da nova geração, do Ministério Nova de Geração, fica o Malaquias capítulo 3, até no capítulo 3, o versinho 8, antes do 10, diz assim que o profeta Malaquias pergunta para o povo, usado por Deus, por que vocês estão roubando? Roubará o homem de Deus ainda? Daí alguém pergunta, o povo pergunta, em que roubamos, Senhor? O profeta pergunta, para passar a mensagem para o povo, o profeta pergunta, Senhor, em que nós roubamos? No dízimos e nas ofertas. E aí eu encontrei nesse versículo, Jesus também se manifestando, que eu já logo mais eu quero revelar para você. Mas dentro dessa palavra, no verso 3 de 10, ele diz, então traz o dízimo à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, aqui já entra uma questão, eu não posso cobrar o dízimo, porque dízimo não era dinheiro, certo? E eu não tenho como cobrar porque eu vou mostrar logo no decorrer do vídeo o porquê que nós não podemos oprimir o povo em 10%, que eu digo que isso não é de Deus. Bom, e dízimo era dinheiro ou era produto? Pois é, aí você me fez uma pergunta que as pessoas estão confundindo. Se a Bíblia diz assim, traz o dízimo à casa do Senhor, em Levítico diz que era para trazer os produtos. 10% dos produtos para trazer alimento. E eles tinham, no passado, um lugar, um depósito para depositar os produtos. Que era eu até vou fazer uma leitura para você ver, que era, daqui a pouco mais eu vou fazer uma leitura, que era produto. Então, o dízimo não era 10% de dinheiro. Isso que já existia dinheiro na época. Existia dinheiro porque quando a mulher de Abraão, a Sara, morreu, ele comprou um lugar para enterrar Sara, porque eles estavam lá naquela terra, ele pagou 400 moedas de ciclos. Era o dinheiro corrente naquela época. Então, se fosse que era para pagar o dízimo, o primeiro dizimista foi Abraão e não deu o dízimo em dinheiro. Então, por que no Novo Testamento Jesus apoiou o dízimo? Ah, tá. Essa é muito boa essa pergunta. Mateus capítulo 23, eu até vou fazer leitura, para que senão vocês vão pensar que eu estou somente falando. Mateus capítulo 23 e 23, eu acho que você quer dizer. Ele disse o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês estão dizimando por que vocês estão dizimando a hortelã, o endro, o cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, tem que dizimar e ter misericórdia. Tem que dizimar e ter fé. Tem que dizimar e ter uma perseverança em Deus. Mas nesse versículo, eu já vi grandes líderes aqui da nossa nação, grandes líderes pregar em cima, dizendo que acharam no Novo Testamento que só eu encontrei Jesus falando de dízimo, só esse Mateus 23 e 23. Mas as pessoas não se deram conta que Jesus estava falando ali para os fariseus, para os escribas, porque aquelas pessoas estavam vivendo, eles tinham um doutorado em pregar sobre a lei. Eles exigiam às pessoas, eles eram mestres sobre a mensagem da lei. E Jesus dá de frente com eles e disse, vocês não podem só dizimar, tem que cumprir as outras coisas. Pode continuar.
E ali Jesus foi proibido. E aí, de ir contra a lei. Então, quero dizer para você o seguinte, que essas perguntas que você fez e vai fazer, muitas pessoas queriam fazer para mim. Tem mais algumas que depois eu vou voltar a esclarecer mais alguma coisa. O porquê de tantos anos de pastor, só agora você vem contra o dízimo e sabendo a verdade e não falava para o povo? Essa é muito forte. Essa pergunta é forte. Essa pergunta aí você fez, eu acho que você até escreveu. Dá uma olhada aqui. Você me escreve para fazer uma pergunta tão forte. E essa tua pergunta não estava no conteúdo das perguntas, né, jovem? Alguém te incentivou a você fazer essa pergunta forte aí. Mas eu estou aqui para responder. Se o meu mestre, a Bíblia diz o seguinte, que o servo não é maior do que o seu senhor. Então, eu vou te deixar bem claro, essa tua pergunta aí, ela é uma pergunta bem forte. O servo não é maior do que o seu senhor. O que quer dizer com isso? Você pode dizer, mas apóstolo, eu te fiz uma pergunta e você vem com outra. Não, eu vou te responder. Se Cristo apoiou o dízimo, eu também tinha que apoiar. Em qual ponto? Aqui em Mateus capítulo 23 e o verso 23, eu acabei de ler para você, Jesus autorizando os escribas e os fariseus, não eram os cristãos, porque a igreja dos cristãos, que somos nós, não existia. Nós só fomos existir depois da morte de Cristo. Antes não. E Jesus estava falando, e você me faz uma pergunta com ousadia. E eu gostei, porque eu estou preparado para ser desafiado. E essa pergunta aqui, meu jovem, ela vai comover. Muitas pessoas vão aplaudir você me fazer uma pergunta. Por que eu cobrava dízimo? Você me pergunta. Porque eu não podia ser maior do que o meu mestre. O que quer dizer com isso? Jesus veio sobre a lei. Entendeu? E como ele estava na lei, ele não podia ir contra a lei. Em vida. Está me entendendo? Em vida, Jesus não podia ir contra a lei. Aqui está Mateus 23, 23. Ele deu autorização, mesmo que não era para os cristãos, era para os escribas, para os fariseus, mas ele disse, faça isso sem omitir as outras. Quer dizer, cumpra toda a lei. E eu também, se eu estava numa doutrina de uma igreja, você acha que eu iria mudar um ministério? Você acha que eu iria mudar os dogmas? Você acha que eu iria mudar uma doutrina de igreja para me pregar aquilo que estava Deus me revelando? Você acha que eu iria pregar? E eu fiz igual a Cristo. É claro que eu tinha que pregar. É claro que eu tinha que oprimir o povo. Tu acha que Jesus estava concordando? Jesus apenas estava falando, porque ele não tinha manifestação em vida. Assim era eu. Como é que eu ia pregar uma mensagem verdadeira dessa dentro de uma igreja? Uma igreja que cobra o dízimo das pessoas. Eu não podia falar, eu seria excluído. E assim eu decidi de cumprir os meus dias e sair fora e falar o que Deus estava me revelando. Assim Jesus também, enquanto que Jesus estava na lei, ele tinha que falar como a lei. E você vê que Jesus estava na lei. Só que agora tem um porém, escute bem, tem um porém muito claro. Que Jesus estava respondendo no que ele estava vivendo. E em vida, Jesus não podia ir contra a lei. Porque em Lucas capítulo 2, verso 19, ele foi levado pelos seus pais ao templo para ser circuncidado. Lá no capítulo 2 diz assim, ó, e chegados os dias da purificação, foi levado o menino para ser circuncidado. Na hora de circuncidar Jesus entrou como se fosse eu apresentar uma criança. Apresentar e dizer, essa criança, papai,
Essa criança, mamãe, vai ser evangélico, cumpridor de tudo as regras evangélicas. E Jesus foi consagrado em vida. Ele foi consagrado em vida sobre a lei. Então, enquanto que ele estava vivendo, ele tinha que respeitar a lei. Eu me lembro, quando Jesus fazia milagre no sábado, que quem estava na lei tinha que guardar o sábado. As pessoas iam contra ele, e ele não podia fazer nada. Então, fui bem claro a tua pergunta. Eu estava numa igreja que cobrava dízimo, eu tinha que cobrar. Porque eu tinha que cumprir o dogma, a doutrina, o regimento daquela igreja. E para mim falar o que eu estou falando, o que eu fiz? Sartei fora. Sartei fora e parei de por mim. Se eu fui claro para você, essa pergunta, eu não estou falando assim porque eu estou irritado. É meu jeito de falar. É meu jeito de me responder. É meu jeito de me defender. Então eu estou dizendo para você, se o meu mestre fez, apoiou, e tem coisa que ele fez em vida que ele não deveria ter feito. É isso que muitas pessoas vão se perguntar ao assistir esse vídeo. Tem coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, tipo cobrar o dízimo, não era para fazer. Jesus também em vida fez coisas que não era para ele ter feito. Até teve uma época, meu irmão, que Jesus, de Mateus capítulo de número 8, e o versinho 4, ele chama um rapaz que foi curado da lepra e diz assim para o rapaz, vai ao templo e oferece a oferta que Moisés tem ordenado pela lei de Moisés e ofereça sacrifício ao Senhor. Ele estava ali autorizando o jovem a sacrificar animal, a fazer ali um sacrifício de animal, pegar um animal, matar e para apresentar de oferta ao Senhor. O meu Jesus, o teu Jesus que fez isso, porque ele estava em vida. Porque quem estava na lei tinha que guardar o sábado, tinha que ficar longe de carne de porco, tinha que sacrificar animal, tinha que ter um regimento da lei. E aí que eu quero te responder essa pergunta. O meu Jesus em vida, até matar animal, ele mandou o rapaz matar. Mateus capítulo 8, verso 4, ele chama o rapaz em particular e diz, rapaz, vai e ofereça a oferta que Moisés te designou para sacrifício ao Senhor. Porque se ele não tinha cumprido, ele não podia fazer nada. Era assim, essa pergunta te coube. Você entendeu que eu era obrigado a cumprir o que estava no regimento das igrejas. Hoje não, hoje eu estou livre para falar. Eu vou colocar a posição da palavra e da morte de Cristo para a igreja. Bom, então Jesus veio na lei para abolir a lei? Jesus, essa é muito boa essa pergunta. Jesus veio na lei para abolir a lei. Gálatas capítulo 4. Jesus, eu até vou ler para vocês, ele diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de nós se receber como filho. Então você viu que em vida Jesus estava até apoiando a lei, gente. Em vida Jesus estava apoiando o dízimo. É aquele versículo que você me perguntou, Mateus capítulo 23, que grandes líderes usam isso, que não podemos fazer. Mas depois da morte ele veio com a outra mensagem. Gálatas capítulo 4, verso 4, eu li que ele veio sobre a lei. Eu estou te confirmando. Ele veio sobre a lei, nascido de mulher, para abolir a lei, para quebrar com essa história. E aqui no capítulo de Mateus, capítulo 28, já ele morto e ressuscitado, capítulo 28, o verso de número 19, capítulo 28, verso de número 18. E chegando-se Jesus falou e disse, eis-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer que ele veio com poder diferente. A primeira coisa que Cristo falou em si, na primeira aparição a todos os discípulos, a primeira coisa, ele apareceu para as mulheres, mandou evangelizar, apareceu para os discípulos quando eles estavam agrupados em todos eles. E na primeira aparição ele disse, eis que todo o poder tem me dado nos céus e na terra. Ele estava dizendo, gente, agora acabou a lei,
acabou o sacrifício, acabou tudo, agora é do meu jeito. O meu pai me deu autoridade. Eu estou vindo diferente. Eu estou vindo não para mais apoiar o dízimo, não, eu estou vindo, não quero mais o sacrifício do animal, porque eu já sacrifiquei a minha vida lá na cruz do Calvário, eu estou ressuscitado, gente.